paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui iniciando a aula de número 6, referente à nossa série denominada Heróis da Fé. Nós já estudamos sobre a introdução à fé, quais são os tipos de fé, fundamento da criação dos antigos. Na aula de número 2 estudamos sobre Abel, na aula de número 3 falamos sobre Enoque, na aula de número 4 falamos sobre a incredulidade, na aula de número 5 falamos sobre Noé, e agora na aula de número 6 nós estaremos falando sobre Abraão. Abraão, que é considerado uma das maiores personagens da Bíblia, também denominado como o pai da fé, o pai de multidões. Foi pai de Isaac, foi pai de Ismael, teve outros filhos juntamente com Quetura, sua mulher. Portanto, Abraão foi um ícone tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo e também para os nossos dias atuais. Passamos uma leitura, portanto, na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, versículos de número 8, 9 e 10, que assim nos diz: pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Portanto, hoje, na aula de número 6, nós focaremos sobre Abraão, de uma forma resumida, Nós vamos trazer aí um vídeo demasiadamente longo, haja vista que os irmãos têm suas ocupações também, Então nós vamos trazer uma forma resumida, sucinta, mostrando o porquê que Abraão foi denominado como o pai da fé. Nós ainda vamos ter uma outra aula sobre Abraão, Vamos ter uma sobre Sara, depois mais uma sobre Abraão, que aí vamos falar dele como pai de multidão, dele Isaac, mas hoje nós vamos focar unicamente naquele Abraão, ou naquele Abrão, que Abraão teve o seu nome modificado, naquele Abrão que saiu da Mesopotâmia para uma terra, prometida por Deus, a qual ele não fazia ideia de onde ficaria, certo? Então, nós terminamos a aula passada falando sobre Noé. Após Noé sair da arca, ele ofereceu um sacrifício e construiu um altar ao Senhor Deus, e então Deus prometeu que não enviaria mais chuvas sobre a terra para destruí-la, mas apareceria um arco quando ele viesse a chuva, mostrando, portanto, o seu pacto com a humanidade, de que não destruiria mais a terra com águas de dilúvio. Entretanto, a terra será destruída futuramente pelo fogo. E então Noé, ele saiu, juntamente com sua família, e o Senhor ordenou que povoassem a terra novamente, que as pessoas crescessem, se multiplicassem sobre a terra. Deus, ele nunca ordenou que o ser humano ficasse preso unicamente num lugar, não, ele disse: povoem toda a terra, Então a humanidade foi se separando, teve os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sendo que Sem foi o pai dos israelitas, dos iranianos, de toda aquela civilização da antiga Mesopotâmia. Jafé foi o pai dos indo-europeus, Cã foi pai dos africanos e também dos cananeus, E também nós vemos os asiáticos como fazendo parte de um tronco étnico, linguístico da parte de Jafé também. Não é motivo para debate hoje isso, Mas sim focarmos em Abraão. Da linhagem de Sem viria o Messias. Anote bem, da linhagem de Sem viria o Messias. Então, todavia, nós percebemos que Abraão foi escolhido, e ele era descendente de Sem, e ele foi pai de multidões, e ele foi pai de Isaac, que foi pai de Israel, que foi pai de Judá, e da tribo de Judá veio o Messias. Então a gente vê um plano de Deus aí nessa história, Um plano totalmente fantástico de trazer o seu filho ao mundo. A Bíblia, ela se resume a isso. A Bíblia não é um livro de ciências, ou um livro que tem
por intuito explicar a origem de Deus, as origens do universo, não. É um livro resumido, um livro sucinto, mas ele quer mostrar a origem de Cristo, ou seja, Deus criou o homem caiu e pecou, mas Deus enviou seu Filho para redimir a humanidade, e ele tem um futuro para todos aqueles que creem em seu nome, né? Então nós vamos falar hoje sobre Abraão, que naquela época era conhecido por esse nome aqui, Abrão. Abrão, ele era filho de Terá. Terá viveu 205 anos. Terá era descendente de Sem. Sem era filho de Noé. Noé foi filho de Lameque, que foi filho de Matusalém, que foi filho de Enoque, né? Então nós vemos aí a linhagem de Sete, e Enoque era descendente de Sete, a linhagem de Sete como aquela que foi a razão da povoação de toda a humanidade e foi o sustentáculo para que a espécie humana não fosse extinta com as águas do dilúvio. Então Abrão, ele habitava nesse lugar aqui, Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, como o próprio nome já fala, a Caldeia, né, ficava na Mesopotâmia, que significa região entre rios, né? Mesopotâmia, né? Região entre rios. Ou seja, quais são esses rios? São os rios Tigre e o rio Eufrates, certo? E fica nesse lugar aqui, nessa região aqui, ficava essa cidade denominada como Ur, Ur dos Caldeus, onde seria a antiga Babilônia e hoje, atualmente, seria o Iraque. Então lá habitava Abrão, juntamente com o seu pai, Terá, seus irmãos Naor e Harã, né, e toda a sua família. E enquanto ele habitava em Ur dos Caldeus, apareceu-lhe nada mais, nada menos de que o Rei do Universo, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Observe que na época de Abrão, a humanidade, desde a época da Torre de Babel, encontrava-se totalmente fora do padrão divino, se tornou rebelde, né? Com o Nimrod querendo construir uma torre que chegasse até os céus para mostrar o poderio humano, e o Senhor confundiu as línguas e os seres humanos se dissiparam mediante todos os outros continentes. Ou seja, outrora, o ser humano que habitava unicamente no Oriente Médio passou a habitar no restante da Ásia, na África, na Europa, chegando também na América e por fim na Oceania, né? Nós temos relatos de povos que habitavam em diversos lugares, até as ilhas mais remotas dos oceanos foram habitadas, como por exemplo a ilha de Páscoa no Oceano Pacífico foi habitada pelos polinésios que saíram ali tanto do sudeste asiático quanto ali da Oceania, ou seja, os confins da terra foram habitados. Mas a linhagem de Sem permaneceu habitando ali no Oriente Médio, mais precisamente na região da Mesopotâmia. E de lá que o Senhor Deus Todo-Poderoso aparece a um dos descendentes de Sem, um filho de Terá, chamado Abrão. Então façamos uma breve leitura aqui no livro de Josué, no capítulo de número 24, versículos 2 e 3. Vamos ver o que nos diz o texto. Diz assim: disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio. Que rio é esse? Rio Eufrates. Quando a Bíblia fala além do rio no Antigo Testamento, nós vemos também o profeta Aías, o silonita, dizendo, né, para a mulher de Jeroboão, que levaria Israel para além do rio, ou seja, além do Eufrates, que era referência naquela época. Não tem o rio Amazonas, que é referência para nós hoje, o São Francisco, não tem o Nilo, e também tinha o rio, existe ainda o rio Eufrates. Além do rio, habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então nós vemos aqui que Deus, ele chama Abraão, não é porque Abraão era bonzinho,
ou porque os pais de Abraão eram bonzinhos, né? Não tinham pecados, embora fosse um homem íntegro, é claro, né? Mas é porque ele achou graça aos olhos de Abraão e porque ele tinha um plano estabelecido na vida de Abraão, né? Então, não foi por causa que Abraão não tinha pecados, não. A ascendência de Abraão era politeísta, era idólatra, né? Então diz aqui que eles serviram a outros deuses. Um desses deuses que eles adoravam, só por curiosidade aos irmãos, era a lua, né? Eles adoravam a lua ali naquele antigo costume, naquela antiga civilização. Mais precisamente seria ali uma época próxima à de Hammurabi ou à de Ur-Nammu, né? Homens que criaram os primeiros códigos e leis da antiguidade. E diz aqui que eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio. O Senhor disse que o tomou ali, quando ele habitava naquela região bem longe, bem longínqua. Isso significa que Deus olha para você, e você que habitava num lugar bem longe, antes de você nascer, o Senhor Deus já o tomou, da mesma forma que tomou a Abraão, né? O Senhor Deus o tomou. Eu o guiei por toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência dele, Isaque. Então, como que foi esse chamado, né? Nós vemos um Abrão que era descendente de Sem e vivia uma vida normal com seu pai, sua mãe e sua família na cidade de Ur. Só que de repente, um dia, Deus lhe apareceu ali por volta ali dos 75 anos, né? Deus lhe apareceu e lhe fez um chamado. Então a vida normal que ele levava outrora, agora vai mudar, mas vai ser necessário um ato de fé para que isso aconteça. Então ali em Gênesis, no capítulo de número 11, nós vamos ter algumas respostas relacionadas a este homem que é considerado o pai da fé. Nós já demos exemplos de fé no Antigo Testamento, só que hoje nós estamos falando do pai da fé, de um homem que teve uma fé tão extraordinária, né, que agradou Deus, e Deus lhe deu o título de pai da fé, uma referência para nós, e é o nosso pai, conforme a gente vai falar mais para frente, espiritualmente falando, mediante a mesma fé que nós temos em Cristo Jesus. Diz aqui que viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Portanto, nós vemos que o filho de Arã era Ló. Então, Terá, como foi pai de Abrão, e Abrão, que a gente vai falar nas próximas aulas, é pai tanto dos judeus, quanto dos árabes, e de multidões, né? E dos edomitas. Nós vemos que Ló, também um descendente de Terá, um neto de Terá, foi pai dos amonitas e dos moabitas, quando ele teve aquela relação incestuosa com as suas filhas após sair de Sodoma, né? Então ele teve um filho chamado Amon e outro chamado Ben-Ami. Amon, pai dos amonitas, e Ben-Ami, pai dos moabitas. Então, portanto, Terá foi um ancestral de diversas pessoas que existem nos dias de hoje, né? E diz aqui que Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. Depois teve o seu nome mudado para Sara. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Então nós vemos que Naor tomou como mulher a sua sobrinha, que era filha de Arã e irmã de Ló. E Abrão tomou como mulher sua meia-irmã,
chamada Sarai, né? Conforme mais para frente ele vai falar. Bem verdade que Sara é irmã também minha por parte de pai. Naquela época, as relações incestuosas eram comuns devido ao estado de necessidade. O estado de necessidade, ele exclui a ilicitude. Portanto, se algo é ilícito, um estado de necessidade torna-o não mais ilícito devido à necessidade daquele momento. Por exemplo, quando um avião caiu ali na Cordilheira dos Andes, né, e os sobreviventes tiveram que se alimentar de carne humana para que não morressem. É crime se alimentar de carne humana, o canibalismo é crime. Mas devido ao estado de necessidade, foi necessário que eles comessem carne humana para sobreviverem. Naquela época, conforme as placas tectônicas, as divisões da humanidade estavam ainda, em andamento e funcionamento, existia o estado de necessidade de algumas relações que hoje são incestuosas, mas que foram proibidas durante a lei de Moisés. Mas a parte interessante aqui, que não vai fazer parte da aula de hoje, mas da próxima aula, é que Sarai era estéril, não tinha filhos. Ao contrário de Ana, que o texto diz que Deus lhe cerrou a madre, Sara foi diferente. Ela já nasceu estéril. Ela não podia ter filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Arã, habitaram ali. Foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Então nós vemos que Terá sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Mas antes dele chegar em Canaã, ele chega numa região, a região de Arã. Provavelmente deu-se esse nome em homenagem a seu filho Arã, que morreu, e ficou por ali mesmo. Só que o texto diz que Deus chamou Abrão em Ur dos Caldeus. E aqui dá a entender que Abrão só saiu da sua parentela em Arã. Afinal de contas, Deus chamou Abrão em Ur ou chamou Abrão em Arã? Nós vamos ver daqui a pouco. O capítulo 12 diz que, ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, saia do clã, saia da aldeia. Naquela época as famílias eram imensas, podia ter até mesmo centenas de pessoas, e eles eram pessoas prósperas, pessoas ricas, que Abraão era um homem rico, então provavelmente seu pai também era rico, eles eram prósperos. E o Senhor lhe apareceu. Não sabemos como o Senhor lhe apareceu, As tradições judaicas dizem que Abrão desde cedo já duvidava da existência de outros deuses e já cria apenas um Deus altíssimo, Deus verdadeiro. Mas assim, são tradições judaicas, não é o que o texto bíblico diz. Então diz que o Senhor lhe apareceu. Pode ter falado com ele numa voz, pode ter lhe aparecido num sonho, numa visão. Só que o Senhor disse para ele uma convocação. O Senhor não pediu, por favor. O Senhor não disse, não, se você quiser. O Senhor lhe disse, sai. Foi uma convocação, foi uma ordem divina. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Imagine, você mora mais de 70 anos com seu pai e sua mãe. Só anda junto com eles. E de repente, um ser ou algo sobrenatural que você nunca experimentou, lhe aparece com essa ordem aí: sai da casa de teu pai, sai da tua terra, sai da tua parentela, não fica mais aí, para uma terra que eu te mostrarei. Ele não disse qual era a terra, ele disse: sai para um lugar e depois eu mostro para você que lugar é esse.
Portanto, Abraão não fazia ideia de qual seria esse lugar, essa localidade. Mas, como toda ordem, também é acarretada uma bênção condicional se você a cumprir. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Portanto, o Senhor diz: se você cumprir esses requisitos, os quais eu estou te ordenando, eu farei de ti uma grande nação. Eu vou te abençoar tanto que você não tem ideia do que eu vá fazer na sua vida. Mas enfim, antes dele ter o seu nome modificado, ele teve o seu nome modificado para Abraão, o seu nome era Abrão. Mas qual que é o significado do nome Abrão? É normal no Antigo Testamento a mudança de nome. Na realidade, não só foi Abrão que teve o seu nome modificado, mas outras personagens na Bíblia, como Jacó, teve o seu nome modificado para Israel, e Abrão e sua esposa também tiveram seus nomes modificados pelo próprio Deus. Abrão significa o pai de um povo, mas esse nome era um nome paradoxal. Por quê? Porque ele não era pai de ninguém, ele não tinha nem mesmo um filho. Como ele poderia ser o pai de um povo? Então nasceu Abrão, aí o seu pai Terá, quando ele nasceu, naquela época, o nome tinha muita influência sobre a pessoa. Nós vemos Jabes ali em Crônicas, que tinha um nome de maldição, mas o Senhor converteu a sua maldição em bênção devido à sua fidelidade. O seu pai Terá colocou, o nome dele vai ser Abrão, pai de um povo. Aí Abrão nasceu, cresceu, se casou e não tinha um filho sequer. Um filho ele não tinha, mas o seu nome era pai do povo. Aí aparece alguém que ele nunca viu, mandando ele sair da casa dele e ainda dizendo que ele ia ser pai de multidões. Você faria isso? Você largaria a sua casa, a sua terra, para ir para um lugar onde você não faz ideia que exista, sob uma condição de alguém que vai fazer você ser aquilo que você nunca foi, apesar de ter tido vontade? Você teria essa fé? Creria assim em Deus, a ponto de cumprir uma coisa que era loucura? Pois esse homem teve essa fé, e ele saiu da sua casa, da sua parentela, mesmo sem saber para onde ia. Ele creu numa promessa totalmente duvidosa, improvável, incrível, absurdamente fora da realidade, de que ia ser uma coisa que ele sempre quis ser, mas ele nunca pôde ser, ele nunca foi, de que ele seria um pai não só de um filho, mas pai de multidões. E ele saiu com essa fé salvadora, essa fé santificadora, essa fé vitoriosa. Os irmãos se lembram o significado de fé, que é você ter a certeza. Ele tinha a certeza de que isso ia acontecer, mesmo sendo impossível aos seus olhos, de que algo é verdade, sem a necessidade de prova contrária ou critérios de verificação. E ele saiu. Estamos chegando ao fim. Nós vamos fazer uma breve conclusão aqui. Passamos uma breve leitura, meus irmãos,
também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 2. Vamos ver aí o que o texto vai falar sobre essa personagem singular. Respondeu ele: irmãos e pais, ouvi, o Deus de Israel apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele diz: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Então Deus apareceu para Abraão em Ur, primeiramente. Então dá a entender que ele contou a promessa para o pai dele, e até o pai dele acreditou também. Só que ele não saiu da parentela. Então o irmão dele morre quando ele chega lá em Harã, e dali provavelmente ele recebe mais uma ordenança divina, mas para ele sair agora da parentela. O que significa isso? O que Deus tem para você é para você, não é para o seu parente, não é para o seu amigo, não é para fulano de tal, não. Deus tem um plano na vida de cada um, mas você tem que sair da sua parentela, você tem que crer. O plano que Deus tem para você é diferente do seu irmão, diferente do seu pai, diferente da sua mãe. Então você tem que sair de Ur, mas também tem que sair de Harã, e tem que ir para a terra que Deus vai te mostrar. Então Estevão aí dando esse discurso: meu Deus, explica-nos esse texto que outrora, podia ter uma certa dubialidade, um sentido amplo. Vamos fazer uma leitura também em Neemias, capítulo 9, versículo 7. Vamos ver o que nos diz aqui esse texto. Diz assim: tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe deste o nome de Abraão. Ou seja, Deus, Ele te elegeu, desculpa aí, o S está aparecendo mais um símbolo da medicina. Ele te elegeu e Ele vai mudar o seu nome, Ele vai mudar a sua vida, mas você tem que ter fé, a mesma fé que Abraão teve, a fé que move montanhas, a fé que agrada a Deus, certo? E lhe deste o nome de Abraão. Por causa dessa fé, desse simples ato de fé que Abraão teve, olha só como ele vai ser chamado no Novo Testamento. Passamos uma breve leitura na Epístola aos Gálatas, no capítulo de número 3, versículo 6. Vamos ver o que nos diz lá. Gálatas 3, 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Você tem fé? Você é um filho de Abraão. Pode não ser judeu, pode não ter ascendência israelita, mas se você tem fé, você é filho do pai da fé, esse homem de Deus chamado
Abraão. Nós vamos fazer mais uma aula sobre Abraão, explicando quais foram os fatos que lhe sucederam após esse passo de fé imenso, e também uma aula sobre Sara. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter a mesma fé de Abraão, você possa ser considerado filho de Abraão pela fé. Nós vamos abordar muito bem depois, Abraão como pai da fé. Hoje foi apenas um breve resumo. Que você saia de Ur dos Caldeus, saia de Harã e vá para onde Deus te chamar. Na próxima aula nós estaremos com um canetão melhor, que os irmãos possam enxergar aqui, o que nós vamos escrever na nossa lousa. Deus te abençoe. Você, meu caro irmão, eleito de Deus, filho de Abraão.